E aí, olá, pessoal. Primeiro vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, cabelos curtos e grisalhos, olhos castanhos. Estou sentada, à frente de uma mesa redonda com um convidado que já vai se apresentar. Estou vestindo uma camisa de malha preta com blazer verde água. Estamos no estúdio da TV do TRT-MG. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre acidente de trabalho. Você sabia que, em média, acontecem 69 acidentes de trabalho por hora no Brasil? Isso dá mais ou menos 1,15 acidente por minuto. E essa informação é oficial, é do Ministério do Trabalho do Governo Federal. E é muito grave. Vamos falar sobre isso? O Papo Legal está no ar. E para falar sobre esse assunto, acidente de trabalho, prevenção, enfim, o nosso convidado é o gestor do Programa do Trabalho Seguro do TRT de Minas, o desembargador Marcelo Pertence. Seja bem-vindo, porque, afinal de contas, dia 27 de julho é o Dia Nacional de Prevenção do Acidente de Trabalho. Seja bem-vindo, nosso podcast estreando, o senhor aqui no podcast, Uma honra para mim, muito obrigado, Adriano. Cumprimento a todos que estão assistindo. Fazer também minha autodescrição. Sou idoso, 64 anos, cabelos grisalhos, estou de terno preto, camisa branca e gravata preta. O dia 27 de julho, ele é significativo no Brasil. Foi em 1972, no dia 27 de julho, foram assinadas 2 portarias pelo então ministro do Trabalho, a 3236 e 3237, que inauguraram um tratamento específico para a questão dos acidentes de trabalho, com o desenvolvimento do chamado Programa de Valorização do Trabalho. Porque até então não tinha nada. Não havia nenhum tipo de estrutura nisso. Uma das metas desses programas era criar e estabelecer, no prazo de 3 anos, a formação de técnicos e profissionais na área de segurança, porque também muito chamando a atenção. O Brasil era um dos campeões mundiais de acidente de trabalho, infelizmente ainda detém um alto índice de acidente de trabalho e de mortes. Isso na década de 70. E em 1972, você estava com pouco mais de um ano do acidente do Gameleira. Para quem é mais antigo aqui na cidade de Belo Horizonte vai lembrar, foi uma tragédia, bem em frente ali onde hoje é o Parque de Exposição do Gameleira, estava sendo construído, e na hora do almoço foi tudo abaixo, mais de 50 trabalhadores morreram. Ele era o maior acidente de trabalho do Brasil até o acidente da Vale, em que morreram 270 pessoas, na sua grande maioria trabalhadores e também pessoas envoltas. É o que o Ministério do Trabalho trata como acidente de trabalho ampliado, porque ele extrapola apenas os limites da relação de trabalho, é um acidente ecológico e tudo isso. Então, o Brasil passou a desenvolver, infelizmente, numa luta constante para isso, a partir de 1972 e dessas portarias que começaram a se estruturar os programas, e depois a gente tem os programas, as obrigações, análise de risco de cada tipo de empresa, análise sobre as atividades que são mais perigosas. Então, tudo isso aí vai criando um caldo para poder proteger o trabalhador física e mentalmente, que é uma outra questão que hoje tem que ser muito bem examinada também. Mas aí nós estamos falando, então, explicando a origem do dia 27 de julho. De julho, exatamente. Mas os números não são favoráveis de lá para cá, infelizmente, né, desembargador? Infelizmente não. Aí morrem... Com tanta campanha, com tanta coisa que se faz, alertas e tal, os números são ainda alarmantes, muito ruins. A gente tem de fazer. Porque quando a gente fala número, não vê que atrás do número tem gente. E gente que está morrendo, que está perdendo a condição de trabalho, Então, só de mortes, o Brasil chegou a diminuir, mas, infelizmente, nos últimos anos, em 2020, o Brasil teve cerca de 1.886 mortes em trabalho. Nossa, e no ano passado, 2022, foram 2.570 mortes, então, aproximadamente. Aumentando. Quase mais de 15% em relação ao período anterior, 2 anos antes. Mas por que isso? Existe alguma explicação? O senhor Eu que é tão acho que o fundamental é a gente enxergar a questão de verificar que quem trabalha, ele tem a fonte de sustento e ele trabalha para poder sobreviver. E muitas vezes esse trabalho não tem sido valorizado. A gente está remontando a tempos mais antigos, que exatamente surge o direito do trabalho, a começar
da indignação que os trabalhadores estavam tendo com as condições de trabalho, inclusive com muitos acidentes e muitas mortes. As primeiras máquinas que surgiram com a Revolução, primeiro a Revolução Industrial a vapor, depois a máquina, elas não tinham proteção nenhuma, até porque a mão de obra é extremamente descartável, né? Colocava ali crianças trabalhando, mulheres trabalhando. Saia outro, não fazia saia outro, não fazia, exige uma grande oferta. E é por isso que começam a surgir as primeiras lutas dos trabalhadores, a necessidade de ter algum direito que reconheça uma carga máxima de trabalho por dia, uma idade mínima para começar a trabalhar, uma proteção que tem que ser dada à mulher, ao menor quando trabalha e ao ser humano como um todo, né? Nós estamos falando de gente que sai para trabalhar e 2.500 pessoas no último ano não voltaram para casa, sem contar com os diversos trabalhadores que perdem sua capacidade de trabalho. Agora, esses números também a gente sabe que são subnotificações, né? Aproximadamente 19% de subnotificação. Às vezes a gente está estudando, vendo o processo aqui e fala assim, não entra de licença não, porque é uma terceirizada, a gente depois pode ser contratado de novo, você não falta. É casos que às vezes acontece. Então, não notifica, teve um acidente, mas fica quieto aí, vamos vendo. Dentre outras hipóteses também que pode acontecer. Com outro acidente de trabalho que tem vitimado muitas pessoas são os motociclistas. E não há um dado específico, inclusive nesse ano a gente fez um seminário e uma das palestras foi a chefe do setor de traumatologia do Hospital João 23. E ela apresentou vários dados, falou, mas você não distingue, entra tudo como acidente de trânsito. Mas é uma enorme a quantidade de trabalhadores de motocicletas que, além de carregando a comida dos outros... Mas é o pessoal que está, né, dessa informalidade? É um grande número. São tratados como ou informais ou como empreendedores, né, com a bicicleta, com a comida nas costas, aí carregando, muitas vezes, igual eles falam, passando fome, carregando a comida dos outros nas costas. E esses acidentes são terríveis, porque enquanto ele pode ser um provedor, ainda que extremamente precário, ele passa a ser um peso para a família, infelizmente, porque vai ter que voltar a atenção e são acidentes muito dramáticos. Bom, é um universo absolutamente, como o senhor está dizendo aí, complexo, né? Muito complexo. Principalmente nos dias de hoje, embora haja legislação, haja campanhas. Tem saída, o desembargador? Tem a saída pela educação e pelo respeito, né? Porque você pensa bem, um ambiente de trabalho saudável, ele parte pelo pressuposto. A gente tem, quando fala muito de acidente, a gente pensa muito na questão física. Mas hoje a questão mental também está muito, muito intensa. A cobrança de metas, a forma como se relaciona, o respeito à própria forma como a pessoa quer se vestir, quer usar seu cabelo, isso tudo compõe um ambiente de trabalho. A questão do assédio eleitoral, que a gente viu muito, o Ministério Público do Trabalho atuou com muita intensidade. Já estamos no ano eleitoral também, né? Então isso tudo compromete. Você imagina um assédio eleitoral. Cria um ambiente que não é bem suportado pelos trabalhadores. Algumas pessoas têm a dificuldade dessa compreensão. A síndrome de burnout, que é exatamente síndrome do pânico, essas questões que vem, também já é reconhecida como doença profissional. Então, vai ampliando o espectro de problemas que podem ser atingidos, mas, infelizmente, a resposta, muitas vezes, não é aquela que se pretende. Então, o programa Trabalho Seguro, por exemplo, do Tribunal Superior do Trabalho, ele surgiu em 2011, por iniciativa do então presidente do Tribunal Superior, ministro Dallazen, João Oreste Dallazen, que foi fundamental para isso. O que foi essa ideia do programa Trabalho Seguro? Não basta a Justiça do Trabalho julgar, que veio também essa competência de forma definitiva a partir da emenda constitucional 45 de 2004. Mas tem que fazer alguma coisa. Não adianta só ficar julgando. É preciso o tribunal também reagir. Também reagir, trazer instituições, fazer programas, divulgar, como a gente visita, vai a escolas técnicas, você tem as questões dos técnicos de segurança, que é a ponta, né? Eles vão ver o melhor da produção, o risco que alguma pessoa pode fazer. Ele tem que ter independência para poder atuar, porque ele não precisa falar só o que o empregador quer ouvir. Ele tem que falar o que é fundamental para o empregador investir. E essa é outra questão. Tratar a saúde do trabalhador físico e mental é investimento, não é custo. E muitas vezes um pequeno detalhe pode levar para uma morte. E a indenização para a reparação por essa morte, além de ela não ser reparável, mas financeiramente pode trazer um custo muito grande. E além de tudo isso que nós estamos falando, né, desse universo gigantesco,
Tem o ser humano, evidentemente, em primeiro lugar, claro, mas aí também vem uma série de coisas de despesa, econômico, pronto-socorro, aponta no pronto-socorro, do INSS, quer dizer, é óbvio que o ser humano está em primeiro lugar, mas você vê como é que... Reflete muito. Então, dados são bilhões de reais utilizados para poder repor isso tudo. E é um custo que vai para a sociedade como um todo, como você vê essa questão dos motociclistas. Qualquer acidentado, nos primeiros 15 dias é pelo empregador, mas a partir de 15 dias isso vai para a conta geral de todo mundo, além dos custos de saúde que tem que ser observado, reparação, reabilitação, toda essa parte, né? Então, é muito importante para quem trabalha ter essa proteção e se perde essa condição de um trabalho pleno, ele ter a reparação por isso e continuar tendo oportunidade de trabalho. Existem as políticas públicas de contratação de portadores de deficiência, muitos deles originárias de acidentes de trabalho. Então, a gente tem, legislativamente, legalmente, você tem um aparato muito grande. O problema é a implementação disso na prática. Agora, o senhor estava falando que a saída, né, óbvio que são campanhas, educação, mas só isso não tem sido suficiente, porque os números E tem que ser punição também. Para isso tem a atuação do Ministério do Trabalho, que é executivo, o Ministério Público do Trabalho, que entra com ações civil públicas em empresas que verificam descumprimento reiterado de normas de saúde, proteção. Né? A jornada de trabalho é uma questão de saúde. Né? Você vê hoje uma alteração para os rodoviários, que era muito comum. O rodoviário não tem como controlar a jornada. Hoje está cheio de meio e a legislação falou, porque quando você coloca um rodoviário trabalhando 15, 16 horas no motorista, o risco, além da integridade dele, é de quem está na estrada. Né? Logo que eu comecei a atuar no tribunal, como desembargador, teve um acidente de trabalho que o motorista dirigia 19 horas e faltava 2 horas para chegar no destino. Então, ele ia completar 21 horas trabalhando. Né? O que é, compreensivelmente, ou vai tomar rebite, ou vai fazer alguma coisa, assim, e todo mundo ali no risco. Então, não tem condição. Então, é importante, controle da jornada, esses elementos vão permitindo, até porque uma das atividades de maior risco é exatamente atividades nas estradas, para motoristas, para motociclistas. E aí também tem um outro ponto que é interessante, que é o debate sobre a chamada responsabilidade objetiva. Né? O Código Civil de 2002, ele trouxe a responsabilidade objetiva. Se uma atividade ela impõe um risco mais acentuado, ele tem de ser observado. Então, você tem responsabilidade objetiva. Como trabalha em fábrica, numa marcenaria, numa serralheria, com cortes, né, que são um dos maiores acidentes também. Então, em determinados casos, como motoristas, como motociclistas, a responsabilidade é objetiva, independentemente de ter culpa ou negligência, que é a culpa, que é a negligência ou imperícia por parte do réu, da empresa contratante. E, muitas vezes, fica muito mais cara a reparação do que um ajuste. A prevenção. Vou dar um exemplo assim. Teve um acidente que nós analisamos, na 8ª turma. O trabalhador, numa dessas grandes fazendas, quando ele fez a curva, a porta abriu do caminhão, ele caiu debaixo da roda e faleceu. Ai. Quer dizer, se desse manutenção, você imagina o estado de manutenção do caminhão, que na hora que faz a curva, a porta abre. Se gastasse R$500 para dar manutenção, não gastaria 1.300.000, que foi indenização para pai, mãe, filhas e esposa. Toda dor, né? Todo sofrimento, além disso tudo. Como que a gente convence? Respeitar a vida humana. Eu acho que muitas vezes o convencimento tem que vir pelo bolso mesmo, né? Tem que ser punições ou a reiteração, caso verificado, e aí você estabelecer multas pesadas para o caso de reiteração. É evidente que sempre a educação deve ser o primeiro objetivo, mas se ele não tiver surtindo efeito, aí você tem tanta reparação no campo da Justiça do Trabalho, como também diretamente administrativamente, seja por ações civis públicas aí na Justiça do Trabalho, seja por atuação do próprio Ministério do Trabalho, pelas suas superintendências regionais. Então é tudo que a gente está falando, é um combo aqui, né? De educação, fiscalização, punição, conscientização, passa exatamente por tudo isso, né? Um trabalho complexo. Como que é relevante quando isso aí vira uma campanha e ela toma um aspecto nacional. Eu vou dar como exemplo a questão do combate ao fumo.
né? Como que era, quando as pessoas fumavam, né? Rumo ao sucesso, a Fórmula prazer, 1 tinha propaganda, todos os grandes campeões, ou era Camel, ou era Marlboro, né? E aí você começa a tirar isso e a sociedade absorve. O estereótipo do homem bonito, da mulher bacana, de sucesso, né? Aquele rumo ao sucesso e outras coisas, cavalgando. O importante é ter charme. Além do cinema, né? O cinema, aquele filme noir, atores, fumacinha, os atores, aquilo tudo era propaganda, não era do nada, não. Né? E é o que nós estamos fazendo aqui no tribunal, né? Exatamente. Hoje, inclusive, a gente fazendo esse podcast, trazendo essas informações, esses alertas, para que a gente consiga combater, diminuir esses números, né, doutor? E esse número é fundamental. Esse é parte tanto pela perspectiva do trabalho, programa Trabalho Seguro, como hoje a gente tem um guarda-chuva maior, que é o trabalho decente. No trabalho decente está, criança não trabalha. No trabalho decente está, não pode ter trabalho escravo. Para você não ter trabalho escravo, você tem que fazer um nível de consciência de combater a miséria. Outro dia, a procuradora do trabalho, a doutora Maria Helena Gutierrez, foi muito feliz na expressão que ela usou. A miséria é o supermercado da escravidão. Porque ali, onde tem a miséria, é que onde surge a oportunidade, porque a pessoa sai lá de longe procurando um trabalho, muitas vezes sujeito. E a gente teve até recentemente, foi divulgado no tribunal, um julgamento na 11ª turma. Então entra o trabalho decente, o combate ao trabalho infantil, a questão da equidade de tratamento, que é onde entra esse ambiente de trabalho, de respeitar as pessoas como elas são. Para quê? Para você ter um ambiente melhor, elas também não sofreram com o trabalho. Né? Então isso tudo está junto. E aí tudo produz melhor, então você começa com os programas de forma separada e aos poucos depois você vai vendo que está tudo junto, que está dentro do guarda-chuva do trabalho decente, que é uma das metas da Agenda 2030, que é o trabalho decente da ONU, né? Que infelizmente nós estamos muito longe de atingir e muito perto de chegar na data. Né, 2030 está ali, né, faltando 6 meses, 6 anos para chegar. Para a gente chegar lá. Doutor, estamos chegando ao final, já estamos aqui, né? Passa rápido, né? Muito. E foi muito agradável foi também. Bom. Né? É importante, né? A gente está sempre aqui, o podcast está aberto, o senhor sempre será bem-vindo e óbvio, para esse tema, mais do que nunca, né? Eu agradeço, parabenizo pela iniciativa, esse tipo de conversa, assim, muitas vezes de forma até mais informal, é muito importante para a gente poder divulgar esses programas e todos os outros também. E agradeço, parabenizo pela iniciativa e agradeço a oportunidade de estar aqui com todo mundo. Nós é que agradecemos. Um abraço, obrigada. O Papo Legal chega ao fim. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.